falou, pastora, você ministra? Ministro. Mas eu vi que ela ministra, né? Pra que eu aqui? Me recolhi em insignificância. Mas eu dei um apoio moral, né, Lud? Um apoio moral. Glória a Deus. Poder sentar, queridas. Nós estamos aqui em mais uma quinta-feira. Glória a Deus pela sua vida, por você ter saído da sua casa e ter chegado até aqui. Isso mostra que buscar ao Senhor é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida, né? Ou seja, buscar ao Senhor é mais importante do que ter ficado embaixo de um edredom na nossa cama, assistindo Netflix. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um tema. Deus não se esqueceu de você. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dizer assim, claro, pastora, Deus nunca se esquece de nós. Mas se você lê a Bíblia, eu não trouxe aqui, eu estava falando com as meninas para não complicar a cabecinha de vocês, mas você vai ver que Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembrou de Ana. E por aí vai. Isaías 49:15. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. É isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Mesmo que uma mãe pudesse esquecer do seu filho que mama, eu nunca me esqueceria de vocês. Por isso que eu não quis trazer, e Deus se lembrou para não complicar a vida de muita gente aqui. Mas o Senhor diz que Ele não se esquece nem de mim, nem de você. Mas eu não sei se você vai concordar comigo. Por mais que nós saibamos isso, nós temos a certeza que Deus não se esquece de mim, nem de você. Mulheres maduras sabem disso. Mulheres que têm relacionamento com Deus sabem disso. Deus, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim, mas tem fases da nossa vida que parece que o Senhor se esqueceu de nós, sim. Ou é só comigo? Mesmo que a nossa razão diga, Patrícia, Deus não se esqueceu de você, e você fala, eu sei, mas parece que Ele se esqueceu. E às vezes a gente fala, Deus, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim, mas lembra de mim. Mas por que isso? Porque quando a gente fala, Deus não se esqueceu de você, a conotação que dá, não é que nós não sabemos disso, porque nós sabemos muito bem disso, que Deus não se esquece de nós. Mas a conotação que dá, para mim e para você, é que mesmo que a fase esteja muito difícil, mesmo que pareça que Deus esteja em silêncio, e muitas vezes Ele está. Porque eu digo que pior do que receber um sim, do que receber um não, é uma espera. E pior ainda é quando não se ouve nada. Quando Deus está em silêncio. Aí Cassiane vem afagar nosso ego. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E aí, glória a Deus por isso. Mas esse tema tem a ver com o tempo. O tempo da espera. Eu já quero dar alguns spoilers para os nossos próximos devocionais, que o tema vai ser o tempo da espera. E no tempo da espera, acontecem várias coisas.
À espera de quê? Talvez você esteja esperando um milagre, talvez você esteja esperando algo. Na verdade, o que me parece é que a gente sempre está esperando algo de Deus. A gente consegue uma coisa, mas a gente quer outra. A gente consegue aquilo que a gente tanto queria, mas vem outra. E aí, uma coisa que o tempo faz, ou o tempo faz parte de um crescimento. Romanos 5,3 diz que também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Ai, gente, espera aí. Vou ler de novo. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Ou seja, tribulações que chegam até a minha vida e a sua, dificuldades, provações que nós venhamos a passar, têm um propósito. Ou seja, o Senhor está dizendo, eu não me esqueci de você, pelo contrário, eu estou fazendo com que você cresça. Esse é o tempo do crescimento. Isso está contribuindo para desenvolver em você a perseverança. O que é perseverança? O que é perseverar? É você não desistir no meio do caminho. É você permanecer. É você continuar perseverando. Queridos, às vezes o Senhor nos dá uma promessa e leva 10 anos para essa promessa se cumprir. Eu tive o meu chamado pastoral e eu só fui ordenada 18 anos depois do meu chamado pastoral. A Bíblia continua dizendo, e a perseverança, ou seja, assim como um abismo puxa um outro abismo, quando nós estamos em uma sequência em que Deus está nos tratando ou fazendo que nós venhamos a crescer, Ele está nos esticando, uma coisa puxa a outra, porque desenvolvemos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. Ou seja, para que eu e você tenhamos um caráter aprovado diante de Deus, nós vamos precisar permanecer. Nós vamos aprender a perseverar. Porque além do caráter aprovado, o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Alguém viu a crucificação de Jesus? Mas nós sabemos que Jesus foi crucificado. Alguém viu Jesus ressuscitado ou ressurreto? Mas nós sabemos que Ele vivo está. Aleluia. Que Ele ao terceiro dia ressuscitou, e nós sabemos. É uma convicção no nosso espírito. E a esperança? A esperança é que Ele vai voltar em grande glória para buscar a sua noiva adornada, sem mácula nem ruga. Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparadas, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadoras. Tem coisas que Deus só vai confiar a você e a mim com o tempo. Então, às vezes a gente fala, Deus não se esqueceu de você, faz parte de um processo, faz parte de um tempo. Ou seja, Ele ainda não pode confiar a você aquilo que você quer. Nós podemos confiar a uma criança um carro? Não. Nós não podemos confiar. É a mesma coisa o que Deus faz comigo e com você. Às vezes você ainda não recebeu algumas coisas que você está esperando, talvez faz tempo, porque você não está pronta, porque nós não estamos preparadas para receber aquilo. E aí a Bíblia fala em João 16:12, há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. O conhecimento de Deus não é despejado de uma só vez, mas Ele vai dando conforme a nossa capacidade
e necessidade. A Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele nos dá de acordo com aquilo que nós somos capazes de administrar. E aquilo que nós temos necessidade. Tem coisas que não é necessário e Ele não vai dar. Tem coisas que Ele vai dar com o tempo, de acordo com a nossa capacidade. Ué, mas tem um ditado que diz: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. É um ditado, um provérbio, ditado popular. Isso não está na Bíblia. Por que eu estou falando em relação a isso? Porque quando o Senhor olha para mim, para você, Ele sabe se você tem maturidade suficiente para Ele entregar coisas a mais. Mateus 25:14, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. É a parábola dos talentos. Dividindo-lhe de forma proporcional à capacidade deles. Ou seja, o Senhor deu 2 talentos para um, deu 5 para outro e deu 1 para outro. De acordo com a sua capacidade. Ou seja, então o Senhor já deu a eles de acordo com a capacidade que cada um tinha de administrar aquilo que ele estava entregando. Então essa historinha de que Deus chama, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, deleta isso da sua mente, irmão. Porque isso é para gente medíocre. Isso é para mulher que quer simplesmente justificar o tipo que tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas é só um versículo isolado. Mas o aprender a passar pelo muito e pelo pouco, ela não lembrou. Que tem isso em Filipenses. Dividindo de forma proporcional a capacidade deles, ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 e ao último 1 talento. Então foi viajar. E aí nós temos algumas lições em relação à parábola dos talentos. A primeira é que nós vemos aqui que o sucesso é produto do nosso trabalho. Por que alguns têm sucesso e outros não? Porque tem uns que administram, tem uns que trabalham, tem outros que são medíocres e preguiçosos e querem o prato feito na mão. No reino de Deus é a mesma coisa, é isso que a parábola dos talentos está dizendo. Porque no final o Senhor vem, Ele vem pedir o que você fez com aquilo que eu te dei. Ele vem prestar contas. E quando Ele vem prestar contas, Ele ainda fala assim: servo mau e infiel. Até aquilo que você tinha lhe será tirado, que deu 1. Nós aprendemos que Deus sempre nos dá o suficiente para fazer o que Ele chamou. Queridas, Deus nunca vai nos dar além daquilo que Ele nos chamou a fazer. Ou seja, se Ele está te chamando para fazer algo, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Se você diz: não, eu não posso, eu não sou capaz, é porque você está dizendo: não, Senhor, o Senhor errou. Eu prego pela misericórdia de Deus, mas eu sei que Deus não errou. Hoje eu estava falando com as meninas, eu não pedi para ser pastora, mas eu falo: Deus, misericórdia de mim, porque o Senhor me escolheu. Mas não fui eu que pedi. E nem porque eu era muito capacitada, porque na verdade eu nem era. Essa é uma outra capacitação. Mas a capacitação administrativa, o Senhor sabia que eu tinha. E Ele sabe a capacitação administrativa que cada uma tem aqui. Então Deus trabalha conforme a nossa capacidade administrativa, de administrar aquilo que Ele te entregou. Se Ele te entrega uma vida, é porque você tem condições de administrar para cuidar dessa vida. O ser, o mal, além de negligente e perverso,
ele não assume a sua responsabilidade. Porque ele vai dar desculpa, fala que teve medo, fala que enterrou. E a pessoa normalmente, ela faz isso. Ela vem com desculpas e desculpas e desculpas. Até a desculpa de Moisés lá, quando chegou na última desculpa, ele falou assim: põe outro no meu lugar. E o Senhor se irou com Moisés. Então até onde nós vamos dar desculpas? Porque o Senhor se esqueceu de mim, eu estou esperando o Senhor me dar. Mas tem coisas que o Senhor já te confiou. Tem coisas que o Senhor já te deu. Nós trabalhamos para Deus. É uma das lições, e não para os nossos propósitos egoístas. Ouçam isso. Quando Deus te der alguma coisa, ou aquilo que Deus já te deu nas suas mãos para administrar, Ele deu, não foi para o seu propósito egoísta. Por isso que eu falo, não, eu não escolhi, não fui eu que pedi. Mas não por ingratidão, eu recebo e passo a gostar, a fazer com excelência. Eu quero dizer que Deus ama os processos de espera. Você lembra da passagem de Lázaro? Jesus, ele ressuscita Lázaro. A palavra diz em João 11:43, então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés, com faixas e o rosto envolto em um pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. O que estava acontecendo aqui, meninas, era que Jesus, ele ama os processos. Ele ama o processo de espera. E aqui o que Jesus estava fazendo justamente era mostrando isso. Porque quando Jesus fala, Lázaro sai para fora, primeiro que já tinha 4 dias que ele já tinha sido sepultado. Jesus leva 2 dias para sair da cidade onde ele está, porque ele ficou sabendo que Lázaro estava enfermo. Só que quando ele vai até lá, Lázaro já morreu, e tem 4 dias que Lázaro está sepultado. Então ele chega lá para ressuscitar Lázaro. E ressuscitar Lázaro, quando ele fala, sai para fora, Lázaro sai para fora, isso é um ato. Mas depois ele fala, vocês vão ter que ir lá e desenfaixar o morto. Ou seja, o ressuscitado. Porque o morto saiu. Ou seja, isso é um processo. Então, às vezes, a gente tem algo de Deus que é imediato. Algo que Deus faz na minha e na sua vida. Mas desenfaixar a pessoa é um processo. Talvez muitas de nós ainda estejamos com os pés atados. Talvez muitas de nós estejamos cheias de ataduras. Mas você já não recebeu a Jesus? Sim. Mas Jesus te ressuscitou porque você estava morta? Sim. Mas não dá para desenfaixar. Tem que vir alguém e desenfaixar você. Entende? Precisa desenhar. Só que chega esse alguém para desenfaixar você. Só que muitas vezes, queridos, é igual em toda a Bíblia. Jesus, ele pergunta a um cego o que ele quer. O que você quer que eu faça? O que um cego quer que Jesus faça? Jesus, ele pergunta o tempo todo. Por que Jesus pergunta? Porque a pessoa precisa querer sair daquela condição. É por isso que Jesus pergunta, não é porque Jesus não sabe. É porque se eu não enxergo, eu preciso de outras pessoas. Mas quando eu passar a enxergar, eu já não vou mais precisar de outras pessoas. E se eu não precisar de outras pessoas, eu vou precisar me virar. E aí, na espera, Deus nos molda. Teve uma música que nós cantamos aqui que agora eu não lembro. Para ti eu vou, se não me engano. Ele nos prepara, Ele expõe as nossas motivações. Deus usa o tempo para trazer as coisas à tona na nossa vida. Sabe aquela coisa que tipo assim, paguei a língua? Eu não sei quantas de vocês pagaram a língua, mas eu paguei várias vezes. Tipo assim, bem feito, fala dos outros, pagou a língua. É mais ou menos assim. Mulher que não tem filho, então, é a que mais paga. Meu filho, quando eu casar, meu filho dormir na minha cama, nunca vai dormir no berço.
Pode até ter mãe aqui que consiga fazer isso, mas eu quero te dizer que não amamentou. Porque se amamentar, sabe o que é que você faz? Coloca no peito, coloca no meio do seu marido lá e ó, dorme, que você não aguenta. Você nem lembra que tem berço. É ou não é? Paguei a língua. Meu filho, quer dizer, eu nem falei isso, mas muita gente paga a língua quando fala isso. Meu filho não vai ser assim. Meu filho correr na igreja, meu filho fazer isso, vai pagar a língua. Fazer o quê? Deus usa o tempo para trazer as coisas à tona na nossa vida, e uma delas é para pagar a língua. Para a gente ver como que a gente fala mal dos outros depois acontece na nossa vida. O tempo trata o nosso coração. Obediência e amor começam com uma escolha e não com sentimentos. Não sei se você sabia disso, mas obediência você sabe, óbvio que você não tem que sentir para obedecer. Mas o amor também é uma escolha. E nós temos a prova do próprio Deus, que Ele escolheu, Ele entregou o seu único filho, por amor a mim e a você. Então, quando nós falamos, eu não amo fulano, eu não consigo amar ciclano, é porque eu não decidi amar. Da mesma forma, eu decido odiar, ou não querer bem, ou não estar. É uma escolha. Na maioria das vezes, nós precisamos fazer uma escolha. Então, fazer isso para muita gente, inclusive para mim, que quando eu falo que amar é uma escolha, até as pessoas que eu não quero amar, Jesus fala, mas você precisa escolher amar e entrar em lugares que talvez eu nunca tenha entrado. Ou seja, eu preciso ir para águas mais profundas. É o que o Senhor está falando, para mim e para você. Coisas às vezes que a gente quer, que passa o tempo, né? E aí você, depois que passa, você entende que tipo assim, meu Deus, ainda bem que não aconteceu. Eu tenho uma história dessa, eu queria ter 4 filhos. E aí, eu com 23 anos, eu tinha 3 filhos e eu era operada. Tirei as trompas. 23 anos. Tirei as trompas, tinha 3 filhos. Então, sei lá, os meus 30 e pouco, eu não sei quando que eu fui avó. Foi com quantos anos, Raquel? 37, eu acho, sei lá. Eu fui vó muito nova. Só que uns 2 anos antes de eu ser vó, eu porque queria fazer uma inseminação. Eu pensei até em adotar, aí depois eu falava, não, eu não vou adotar porque eu vou fazer a distinção entre um e outro e não vou conseguir. E era aquela coisa. Esther nasceu. Quando Esther nasceu, eu fiquei com Esther 2 dias para Raquel trabalhar. Eu falei, Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor sabe de coisas que eu não sei, Deus. Muito obrigada, porque eu não tive o 4º filho. Eu agradeci ao Senhor, porque lá atrás eu achava que ia ser tudo. Óbvio que se eu tivesse, seria benção. Mas Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Então, às vezes, a gente quer que o tempo passe rápido, a gente não entende o tempo que a gente está vivendo, né? Mas, na verdade, o tempo de Deus arranca o que não é dele. Provérbios 6,16, as 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Talvez você deva estar se perguntando, o que tem a ver com o tema? O tema não foi mentira não, mas o tema foi para atrair você. Mas nós vamos entrar nele. As 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Gálatas 5,19. Deus arrancando o que não é dele de dentro do meu coração, de dentro do seu coração. E o que não é dele? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excessos de raiva, ambições egoístas. Tem gente rindo de nervoso aí não, né? Não riam de nervoso. Vou ler mais devagar para ver se eu ouço alguém rindo. Tem gente que ri de nervoso, né? Fala assim, ai meu Deus. Dissensões, divisões, inveja, que às vezes a pessoa acha que eu estou jogando indireta. Eu não estou jogando indireta, irmãos, a Bíblia está falando.
inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, Deus não se esqueceu de você. Eu concluo que eu tenho a porção daquilo que eu busco. Porque a gente leu a parábola dos talentos, aquele que o Senhor deu 5, ele multiplicou para 10. Queridas, onde não tem nada, Deus cria. E onde tem um pouquinho, Deus multiplica. A conta é essa, a matemática é essa. Eu tenho o tamanho da montanha que eu subo. Então hoje eu quero dizer que eu sou uma encorajadora para você querer ser uma mulher que suba, que escale essa montanha. Que não venha como um cego que não enxergue, que não saiba ou não ande com as suas próprias pernas, para outras pessoas resolverem os seus problemas. Eu costumo dizer que eu sou solucionadora de problemas, mas eu não sou solucionadora de problemas dos outros. Se tem problema, eu resolvo, porque eu sou uma solucionadora de problemas. Mas eu não estou aqui para resolver o problema dos outros. Ou seja, eu sou do tamanho da montanha que eu subo. Então você é do tamanho da montanha que você sobe. Talvez você tenha um monte pequenininho. Talvez você já está naquela montanha bem grande, porque você está subindo. Tem coisas que a gente não vive ainda porque a gente não dá o nosso passo, porque senão a gente já estaria vivendo há muito tempo. Isso é escalar montanhas. Vocês lembram? Talvez tenha adeptas aqui, vão querer me linchar agora, né? Que eu vou falar. Mas eu sempre detestei essa história de campanha de 7 dias. Campanha de 7 dias para restaurar o seu casamento. Se fosse fácil. Se fosse fácil. Estava em lua de mel até hoje. Nem que eu precisasse toda semana fazer uma campanha. Eu estou falando que campanha não adianta. Tudo que você colocar, que as igrejas, que as pessoas fazem, eu creio que acredita por causa da fidelidade de Deus com aquelas pessoas que estão ali. Eu acredito. Se tem alguém aqui no púlpito que está tirando tudo que você tem, que é um falso profeta, mas por causa da sua fé, por causa da sua crença, Deus vai honrar. Eu creio dessa forma. Mesmo que essa pessoa aqui esteja errada, mesmo que as campanhas de 7 dias, como eu nunca gostei e nem tenho visto muito isso acontecer, porque é muito fácil, irmãos. Desse jeito o evangelho é muito barato. Você compra uma rosa ungida e você coloca na sua casa e resolve todos os seus problemas. Você vai, faz uma campanha, eu estou no propósito com Deus. Ok, você está no propósito com Deus, é você e Deus. Mas campanha de 7 dias para restaurar sua família, para ter seu marido de volta, ou enfim, isso é antibíblico. Ah, mas o 7 tem 40 também, você sabia disso? Se a gente for falar de número, vamos para o 40. Se você fala do 7, eu falo do 40. Certamente você vai ter argumento para falar dos 7 e eu vou ter argumento para falar dos 40. Então, o que fazer no tempo da espera? Porque quando nós falamos, Deus não se esqueceu de você, e quando a gente tem essa sensação que Deus esqueceu de nós, mesmo sabendo que Ele não esqueceu, é porque nós estamos passando pelo tempo da espera. Então, eu quero falar para você o que fazer no tempo da espera. 3 coisas. A primeira delas,
Permaneça na última palavra e direção que Deus te deu. Permaneça na última palavra e direção que Deus te deu. Talvez Deus te dê uma palavra e na verdade você fica: Deus, me dá uma palavra, Senhor. Ah, Deus, eu já me peguei fazendo isso. Deus, fala comigo. Deus, me dá uma palavra. Aí tem gente que fala assim: abre a Bíblia. Abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Sim, tem lógica. Nem que você faz assim, 1, 2, 3 e já. Para alguns dá certo. Para mim já passou esse tempo. Para mim não dá certo mais. Mas às vezes a gente fica pedindo uma palavra a Deus. Mas aí parece que Deus fala assim: e o que você fez com a palavra que eu te dei? E aquela palavra que eu te dei, o que você fez com ela? Um exemplo é a gente ir ao médico. A gente vai ao médico, aí o médico vai, o que ele faz? A gente não faz nada que o médico fala. E aí, a gente fala assim: eu preciso ir no médico. Aí a gente vai no médico de novo. Só que a gente não faz nada do que o médico fala, ele passa a mesma coisa. Então, qual foi a última palavra que Deus te deu? Qual foi a palavra, direção que Deus deu a você e que você está fugindo dela? Porque tem uma palavra que Deus te deu. E eu não estou falando de alguém receber e entregar a você, eu estou falando de Deus com você. No tempo da espera, nós mulheres principalmente precisamos ser intencionais na espera. Às vezes o Senhor já falou com você: eu te chamei para ministrar mulheres. E aí o que você tem feito sobre isso? Eu te chamei para abrir um negócio, eu te chamei para fazer isso. E o que você tem feito a respeito? Eu te chamei para fazer isso. E o que você tem feito em relação a isso? Mulheres intencionais precisam ser levantadas. Nós precisamos ter no nosso meio, nós que estamos aqui, precisamos ser mulheres intencionais. Ou seja, que nós calculamos o que nós vamos fazer. Ou seja, eu tenho uma intenção com aquilo que eu faço. Abrir mão de coisas e de renunciar faz parte de mulheres intencionais. Por quê? Porque vai precisar investimento, vai precisar ler, vai precisar aprender, vai precisar buscar, vai precisar subir montanha. E isso é ser uma mulher intencional no tempo da espera. Não é simplesmente: ah, meu Deus, nada acontece na minha vida. Não, a gente precisa ser intencional. Então, se você é uma restauradora, sempre tem alguém te pedindo ajuda a respeito do mesmo assunto. Você já reparou isso? Se você é uma restauradora de casamentos, você é usada como restauradora de casamentos, você é usada como restauradora de famílias, você é usada como restauradora de relacionamentos, você sempre está sendo procurada para o mesmo assunto. Então seja intencional, estude sobre isso, aprenda sobre isso. E a terceira e última, saber que a espera é um fogo purificador. Malaquias 3:1. Vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador de prata e queimará toda a impureza.
Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Queridas, você não morre quando alguém te ofende. Posso ouvir um amém? Você não morre quando alguém te fere. Você não morre de decepção. Você não morre quando tiram a plataforma de você. Você não morre quando as pessoas te deixam. Você morre, eu morro, quando nós perdemos a presença de Deus. 1 Samuel 7,12 diz: então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Por que eu falei que você não morre quando te ofendem? Porque se fosse para morrer, você estaria vendo uma morta na sua frente. E eu entendi. Eu não morro quando as pessoas me ofendem, quando as pessoas me ferem. Eu não morro quando eu tenho decepção. Eu só estou à espera. Eu estou no processo da espera. Eu estou no tempo da espera. Talvez você seja uma mulher que esteja no tempo da espera. E no tempo da espera existe um fogo purificador. Não sei se isso é uma boa notícia, mas se você está no tempo de espera, esse fogo purificador, a Bíblia diz que é o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. Eu quero dizer a você, assim como Samuel fez, pegou uma grande pedra e colocou entre as cidades, ele deu à pedra o nome de Ebenezer, porque disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você, e até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor veio comigo e você. Nós não chegamos aqui sozinhas. Mesmo que pareça que nós vivemos tempos de sequidão, mesmo que pareça que nós vivemos tempos onde o Senhor fica em silêncio, porque muitas vezes Ele vai ficar em silêncio. E o que nos resta é entender que Ele verdadeiramente está trabalhando, mas de forma a nos refinar, de forma a nos levar no forno, onde purifica o ouro, onde purifica a prata. Então eu quero dizer que vale a pena esperar o tempo de Deus, porque Ele não se esqueceu de você. Agora, uma coisa eu quero te alertar. Não é profecia, não é como que fala? Profetada. Mas eu quero dizer que Deus, Ele frustra as nossas expectativas. Eu nunca fui tão frustrada como nos últimos 2 anos e meio para cá. E Deus fala: não, você não foi frustrada por fulano. Você foi frustrada por mim. Porque eu estou te refinando. Então, os nossos planos são frustrados, mas para Ele colocar os planos dEle. Jó já diz isso, 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Queridas, eu quero dizer, e quero terminar dizendo isso, que Ele, o purificador, Ele vai se assentar, Jesus, como purificador da prata. O que significa isso? Isso significa que a prata, ela fica purificada, ela é considerada purificada quando ela se torna um espelho. E o purificador pode se ver nela. Vocês entenderam? Porque eu acho isso romântico. Nem está doendo mais. Eu já acho romântico.
A prata, ela é purificada quando ela vira um espelho. E o purificador consegue se ver nela. Ou seja, enquanto nós estamos no tempo da espera, mais parecidas com Jesus nós estamos sendo. O fogo purificador está dizendo isso para mim e para você. Mais parecidas com Jesus nós estamos parecendo. Mais parecidas com Jesus nós estamos ficando. Eu não posso, na verdade, não sou autorizada por Deus a abrir os bastidores da minha vida. Mas eu posso te convidar para lugares mais altos, porque eu tenho experimentado lugares mais altos. Eu tenho experimentado escalar montanhas. Então eu quero convidar vocês, mulheres, que vocês entendam que nós precisamos ter a porção que nós buscamos. Não esperar que outro traga, mas que nós venhamos a buscar a porção. Que nós venhamos a saber que existem águas mais profundas, mas existe a beira, existe a margem, existe o raso. E existem os níveis. Ezequiel 47, existem os níveis. E nós precisamos chegar ao nível que não dá pé mais. Esse é o nível que as mulheres precisam chegar. Por que mulheres? Porque nós somos edificadoras. Nós somos reconstrutoras de ossos quebrados. O original diz isso. O original diz que somos reconstrutoras de ossos quebrados. Aqueles que edificam são restauradores de ossos quebrados. E nós somos as mulheres sábias que edificam, que constroem, que reconstroem, que buscam, que vão atrás, que escalam montanhas. Amém, queridas? Eu não sei se é da minha personalidade, mas eu não gosto de trabalhar com mulher frouxa. Pastora, mas está doendo. Deixa doer. Dói em mim também. Você está achando que eu não sofro? Não, olha minha cara. Era para eu ser 10 anos mais nova, mas o sofrimento está me pegando. É para doer. É para ser purificado. Abacuque 3,19 diz: o Senhor é a minha força. Eu quero que você saia daqui com essa palavra na sua mente. E que você diga, assim como Abacuque falou: o Senhor é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos, para que eu possa andar altaneiramente, para que os meus pés venham a experimentar os lugares altos no Senhor. É isso que a palavra está dizendo. É isso que nós temos que acreditar. E é nisso que nós vamos acreditar. Que o Senhor faz os seus pés e os meus como os da corça. Andar acima dos problemas. É fácil? Não. É em 7 dias? Não. É em 7 semanas? Não é. Leva tempo. Tempo para sermos purificadas. Isaías 40, 29. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto com asas e como águias. Correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Mas os que esperam no Senhor, é o tempo de espera. Não é que Deus esqueceu de mim e de você, mas tem promessa. Os que esperam no Senhor vão alçar voos altos como as águias. Se você pensou em desistir, lembra que até aqui o Senhor te ajudou. Então você não vai desistir. Uma coisa que eu quero falar com você, antes de você encher essa bola e saber o que Deus tem como promessa, como última palavra, como última direção.
é que nós não podemos continuar sendo o vale de ossos secos, amém? Queridas, eu tive um desespero de choro quando eu cheguei em casa. O que vocês viram aqui, porque tiveram várias pessoas que falaram: nossa, a senhora chorou o tempo todo. Eu falei, eu pensei, você não sabe como eu chorei depois. Por causa da condição da igreja. Essa palavra é poderosa, mas não foi a palavra. Foi o que Deus estava me ministrando em relação à igreja. Até quando a igreja vai ser vale de ossos secos? Até quando a igreja vai ter ossos sequíssimos? Então, até quando eu vou precisar vir aqui na frente chorando como uma coitadinha que preciso de cura na alma? Deus está falando para mim e falou para falar para vocês. Fala para as mulheres, esse tempo está acabando. O tempo de cantar está chegando. Nós precisamos passar de nível. Cura, sempre vamos precisar ser curadas, é claro. Libertas, a mesma coisa. Mas chegou a hora de sermos profetas nessa história. Nós seremos as profetas. Chega de ser osso seco. Eu sou profeta. E eu profetizo sobre o vale de ossos secos. Vão chegar ossos sequíssimos, mas os que estão aqui não são mais. Amém? Você recebe essa palavra. Você é profeta, você é mulher de Deus. Você é mulher forjada no fogo. Você é mulher do tempo da espera. Você é mulher guerreira. Você é mulher que escala montanhas. Você não é uma mulher comum. Você não é. Não é definitivamente. Então que recaia essa esperança sobre você e sobre a sua casa. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem guardado, tem separado para aqueles que amam a Deus. E eu creio dessa forma. Ninguém nunca ouviu, ninguém nunca viu, não chegou ao coração do homem. São essas coisas que Deus tem reservado para a sua vida, para a minha vida. Eu creio dessa forma. E se você é mulher e crê dessa forma, aplauda ao Senhor dizendo: Senhor, eu amo a tua presença, eu amo a tua palavra. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Queridas, nós vamos selar agora. Mas pode ter certeza que o Senhor está fazendo. Leve essa promessa com você. Eu sei que tem várias outras, mas essa é a direção mais fresca que o Senhor está te dando. Essa é a palavra mais fresquinha que o Senhor está colocando na tua mão. É claro que Ele vai falar mais. É óbvio que Ele vai te dar outras palavras, mas essa é a mais recente. Então quando a gente fica, Deus me dá uma palavra, você se apega nessa. Deus vai falar: eu já te dei. Espera. Você está no tempo da espera. Você está sendo purificada. Você está sendo como a prata. E enquanto eu não ver a prata como um espelho, enquanto eu não me enxergar nela, você ainda continua sendo purificada. Pode vir, meninas. Estamos sozinhas, nós não vamos desistir, amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor falou nos corações dessas mulheres que estão aqui, Deus. Eu sei que a palavra que foi falada não é nem 1% daquilo que o Senhor ministrou ao coração delas. Eu sei que o Senhor tem muito mais a ministrar nesse tempo de espera. Eu sei que o Senhor tem muito mais a ensinar nesse tempo de espera. O tempo da espera é tempo de aprendizado, de chegar para perto do Senhor, tempo de intimidade com o Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos
Pedimos que o Senhor leve cada mulher em paz, em segurança, que o coração delas estejam aquecidos nesse tempo de frio, mas aquecidos pela palavra do Senhor, aquecidos pela promessa que renova a esperança. Esperança, Deus, que traz dias melhores, que vai trazer, Deus, a presença do Senhor com muito mais manifestação, que vai trazer, Deus, palavras proféticas dos céus, onde nós vamos ver os céus se abrindo, onde nós vamos sentir, onde nós vamos, Deus, ver sendo estabelecido o reino do Senhor entre nós, onde nós vamos ser agentes de mulheres que curam, de mulheres que são usadas para curar, mulheres que são levantadas para levantar outras mulheres. Esse tipo de mulher que está aqui nessa noite, mulheres que são guerreiras, mulheres que sabem escalar montanhas, mulheres que buscam a sua porção, mulheres que têm o tamanho da sua montanha. Nós te agradecemos por cada uma delas, que a sua casa seja abençoada, que sejam prósperas e bem-sucedidas em tudo que elas empreenderem a fazer nesse tempo de espera. Que seja um tempo de muito crescimento, mesmo que doa, porque crescer dói, mas que nós venhamos a sair do lugar, que nós venhamos a dar o passo que precisamos dar, e que nós venhamos a entrar em águas mais profundas, e quando nós voltarmos para a margem, voltarmos para o raso, nós não seremos as mesmas mulheres. Você crê nisso, mulher? Diga amém. Amém, aleluia, bendito seja o nome do Senhor.